Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, nossa parceira, Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar com segurança e credibilidade. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, também no Spotify, e também pode seguir o nosso perfil no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós vamos conversar com a doutora Camila Batista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Crato. Tudo bem, né? Crato. Graças a Deus. A doutora Camila é alergologista. Alergologista. Não é isso? Que é imunologista e alergista, né? É. Que são, o que é o profissional que é imunologista e o profissional alergista? Eles são o quê, doutor? Pronto. O profissional que é alergista, ele cuida daquelas doenças alérgicas. Então, rinite, asma, dermatite atópica. Então, são todas aquelas doenças que a pessoa começa a espirrar muito, tossir, alguns problemas de pele, né, relacionadas a alergias. Seja alergias alimentares, alergia a medicamento, alergia ao ambiente, né? Tem a questão do ácaro, fungo, mofo. Tudo que for voltado para alergia. Para alergia, a gente cuida. E o imunologista, né, que eu também sou, então eu fiz uma residência médica de alergia e imunologia. O imunologista, ele cuida dos problemas da imunidade. Então, quando a pessoa tem algum problema na imunidade, que é o que a gente chama de imunodeficiência, nós também olhamos para essa parte. Então, a gente busca aí regular de uma forma positiva, né, esse sistema imune. É bom porque um complementa o outro, né? Isso. Assim, um dá ali, você tá amparado de todos os lados, né? Pois, doutora, mesmo. muito obrigado aqui pela sua participação. A gente sabe que, eu venho sempre falando, inclusive aqui no podcast, que os nossos dias, eles estão tão corridos. É verdade. Né? Assim, as 24 horas parece que não são mais as mesmas. Não, a gente precisa dormir ainda, né, nesse meio aí, e tá muito puxado. Então, quando o convidado vem conversar aqui com a gente, tira um tempo ali do seu dia, a gente fica muito grato. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é alergia, né? Alergias. E é um tema muito amplo. Pelo que você já estava falando aí do alergista, né? Sim. Ele trabalha em muitas frentes. Muitas frentes. Então, existe a alergia do ambiente, alergia à comida, alergia a medicamento, né? Todo essa é um mundo, realmente, né? E como é que o que é hoje, assim, que as pessoas procuram mais em termos de alergia? É alergia à comida, a medicamento, a ambiente? Qual é o cenário hoje para isso? Então, assim, primeiro, para a população adulta, o principal é queixa de rinite alérgica. Rinite é aquela com o nariz, né? Que você fica como se estivesse gripado, né? Então, assim, na rinite, a gente tem basicamente 2 sintomas, né? Então, o primeiro sintoma é aquele sintoma que a gente chama de irritativo, que é o sintoma que a pessoa espirra, ou fica com o nariz vermelho, coça os olhos, sai muita coriza. Então, aquela pessoa que não pode chegar perto de poeira, livro velho, e visitar a casa da avó, então não dá certo, porque ela já começa o nariz a escorrer. E aí, o outro sintoma, que aí, na maioria das vezes, as pessoas elas se acostumam com esse sintoma irritativo, né? Com esse espirro, com essa coriza. Mas o sintoma que mais incomoda é o sintoma crônico. Esse sintoma crônico a gente chama de obstrutivo, que vai causar o quê? Realmente uma obstrução no nariz. Então, a pessoa vai ter dificuldade, assim, de respirar, de sentir cheiro, vai roncar à noite. Consequentemente, esse sono não vai ser um sono reparador. Porque piora também à noite. Então, muitas pessoas com rinite alérgica têm dificuldade de dormir, não acordam bem, roncam. E aí, por que é a queixa mais comum? Então, teve um estudo, né, mundial, que foi o estudo do Isaac, que mostrou que 30% da população mundial tem rinite. Então, você imagina. 30%, né? Tem uma muita sala gente. de 10 pessoas, 3 vão ter. 3 pessoas têm. E falando de população pediátrica, né, agora já mudando um pouco essas populações, no meu consultório, uma das principais queixas hoje em dia tem sido alergias alimentares, principalmente a alergia à proteína do leite de vaca. Então é uma coisa que eu recebo muito, que eu atendo muito, assim, e tem um espectro muito grande, assim, tem vários tipos de alergia à proteína do leite de vaca. Cada paciente é único.
né? E ultimamente eu tenho visto cada vez mais essas alergias acontecendo, Tem sabe? um nome dessa alergia ao leite de vaca. A PLV, A que o PLV, pessoal fala. é, É a isso. sigla, alergia à proteína do leite de Alergia à vaca. proteína do leite, você tem que comprar uma fórmula que não tem, né? Especial. E ela é bem carinha. Bem carinha. E Ela é graças bem a Deus, carinha. aqui no Ceará, né, a gente tem um programa do governo, eu também trabalho nesse programa, que é o Programa de Alergia à Proteína do Leite de Vaca do estado do Ceará. Então, esse programa é um programa, assim, que abrange todo o estado e qualquer pessoa que tem indicação, suspeita de alergia, pode ser encaminhada para esse programa. E a partir de uma avaliação, né, com o médico ou alergologista ou gastropediatra, porque lá tem que ser especialista para trabalhar no programa. Se for realmente alergia à proteína do leite, a criança recebe a fórmula até a cura ou até os 3 anos de idade. Perfeito. Então, lembrando que você é pediatra, né? Também, a gente falou, a primeira formação focamos, é pediatria. A gente focou aqui na alergologista, alergologia, mas você é pediatra. E, doutora, você falou então que na população adulta, a rinite seria o carro-chefe ali. Com certeza. E na população infantil seria a alergia à proteína do leite. Né? Então, nós temos essa. Vamos voltando aqui para a rinite, que eu fiquei intrigado. Porque a rinite, ela parece muito gripe, né? Sim. Ela tem, assim, a pessoa ela fica fungando, fica com o nariz escorrendo, fica com aquele, né, com coriza e tal. Mas não é, porque gripe é um vírus, né? Seria um vírus. Então, se é alergia, como é que combate a rinite? Existe cura? Pronto. Existe as pessoas que conseguem parar com esse mal ou não? Então, falar que existe cura não tem como a gente, assim, dizer, não, você está curado. Mas muitas pessoas adquirem o que a gente chama de tolerância espontânea. Eu vou te explicar melhor o que é isso, assim, a partir realmente do princípio. Como que funciona a nossa resposta imune, né? Então, você imagina ali, você com a criança, né, com 5 anos, 6 anos, até mesmo um adulto, quando ele chega perto de algo ambiental, que é o que a gente chama de gatilhos ambientais. Então, uma poeira doméstica. E o que tem nessa poeira doméstica? Uma proteína do ácaro, do fungo, da barata, do cachorro, do gato. Quando ele chega perto dessa proteína, essa proteína adere aqui no nosso nariz, fica presa no nosso nariz. E o nosso nariz, entre aspas, o nosso sistema imune reconhece isso como estranho. Quando ele reconhece isso como estranho, ele começa a produzir os sintomas de rinite, o espirro, a coriza, a obstrução. Mas o nosso sistema imune, ele, entre aspas, é inteligente. Sim. E não sei se você já ouviu falar, assim, de pessoas que quando cresceram melhoraram, ou curaram, ou ficaram melhor. Era pior, sei lá, na infância e melhorou depois de adulto. Muita gente diz assim, eu tinha isso, né? Mas agora eu não tenho mais. Isso. Pronto. Algumas vezes, espontaneamente, o nosso sistema imune, ele começa a se autorregular. Então, ele começa a tolerar aquela proteína alergênica. Isso acontece, a gente também percebe isso nas alergias alimentares, mas nas alergias para aeroalérgenos a gente percebe. Só que, quando isso não é feito assim de maneira espontânea, né? Existe um tratamento realizado pelo alergista imunologista que a gente chama de imunoterapia ou vacinas de alergia. Não sei se você já ouviu falar nessas vacinas de alergia. Vacina, sim. Mas as de alergia, já ouviu falar? Não, de alergia específica. Pronto. Não tinha de alguma pessoa, não sei se você já conheceu. Eu tive que tomar umas vacinas pra rinite, o médico me passou e eu fiquei bem. Nunca ouviu falar? Não. Pronto. Existe isso. Existe. Por quê? Através dessas, entre aspas, vacinas de alergia, que podem ser tanto subcutânea quanto sublingual, eu consigo modular esse sistema imune da pessoa para que ela entre em paz com aquilo que causa alergia. Então, na rinite, o mais comum é a gente fazer a imunoterapia para ácaros, né? Que o principal causa de alergia em adultos é a alergia a ácaro, dos principais. E aí, com isso, eu vou dando doses pequenininhas, doses crescentes, né, desse ácaro, até que o corpo adquira essa tolerância, que é o que eu falo, que é entre em paz com aquilo que te causa alergia. Mas é o tipo, ele cria anticorpos para isso. Anticorpos reguladores, que vão se sobrepor à sinalização alergênica.
E aí, o que acontece? Fazendo esse tratamento, a pessoa adquire o controle. Então, com o controle, ela consegue meio que chegar num local que tenha muito ácaro, mas o corpo dela não vai reagir. E aí, esse controle, mesmo com a suspensão da imunoterapia feita bem direitinho, pode durar até 10 anos. E ele muda o prognóstico de alergia nas crianças, inclusive. Se eu começar uma imunoterapia numa criança, porque existe um conceito que a gente chama de marcha atópica. Então, uma criança que começa com uma alergia, por exemplo, com uma rinite, ela tem uma maior tendência a ter asma. Então, quem faz imunoterapia normalmente tende a mudar essa marcha atópica e realmente prevenir essa evolução para asma, porque a gente consegue realmente modular essa resposta alergênica. Então, assim, eu não posso dizer que tem cura, mas existe um tratamento eficaz. Né? Você consegue controlar. Isso, e que não é um tratamento só sintomático, né? Porque o que acontece? A rinite precisa ser tratada. Eu costumo falar no meu consultório, assim, que as pessoas se acostumam com os sintomas de rinite. Se acostuma a sofrer, Ela se acostuma, assim, meu nariz tá escorrendo, eu já tô acostumada, assim, não procura um tratamento, ou às vezes só procura quando realmente tá com uma crise maior, uma crise que tá durando mais tempo, às vezes pode ter aí uma sinusite, e aí começa a tratar. Inclusive, se confunde muito, né, esse termo rinite e sinusite. Eu ia perguntar, a rinite e sinusite, a diferença de uma para outra. Pronto. A maioria das doenças alérgicas, a gente fala que são doenças inflamatórias. Então, o nosso corpo, ele, através da inflamação, ele vai combater ali alguma proteína, digamos assim. Então, a rinite é uma inflamação da parte anterior do nosso nariz. No nosso nariz, a gente tem como se fosse o nosso filtro que vai impedir que as partículas maiores cheguem ao nosso pulmão. E o nome desse filtro são as conchas nasais ou cornetos nasais. Então, são 3 cornetos que a gente tem, o anterior, médio e posterior no nariz. E esse corneto, ele filtra realmente o ar. Então, toda aquela partícula que está aqui no nosso ambiente vai aderir nesse corneto, nessa carninha que fica aqui na parte anterior do nariz. A rinite é a inflamação desses cornetos, é a inflamação dessas conchas nasais. Quando a gente tem uma rinite alérgica, essas conchas nasais, elas inflamadas, elas começam realmente a combater esses aeroalérgenos e aí produz os sintomas de rinite. Já a sinusite é a inflamação dos seios da face. Então, rinite é a inflamação da parte anterior. Rino, de nariz, né? Ite de inflamação. Já em questão de prefixo, sufixo da palavra. E a sinusite é a inflamação na nossa face, a gente tem como se fosse, vamos colocar entre aspas, uns buraquinhos, né? Então, a gente tem o seio maxilar, seio frontal. E esses buracos, muitas vezes, eles podem, inclusive, armazenar secreção. Vocês já viram aquela criança, assim, que tem... Ou um adulto que tem muita secreção, que você fala assim, meu Deus, de onde que veio essa secreção? Tá entupido, né? Ou então, a pessoa com sinusite, normalmente tem mais dor aqui na face, tem dor nos olhos, dor na testa. Porque ela tá justamente aqui, nessa região. E quando a gente inflama esses seios da face, a gente pode dizer que você tem uma sinusite. Mas a sinusite, normalmente, clinicamente, ela se expressa como um quadro mais arrastado, assim, superior a 14, 21 dias de muito catarro, essa dor, essa pressão na face. E nas crianças, né, como os seios das faces das crianças ainda não tá bem desenvolvido, igual o de adulto, ela produz tanto catarro que a gente costuma ver o catarro descendo lá atrás da garganta. De tanto catarro que tem, que é o principal sinal clínico da sinusite em crianças. Sim, mas ele é tratado da mesma forma da rinite? Não. Assim, depende da causa. Sim. Né? Eu acredito que uma medicina individualizada, sabendo a causa, é realmente o que a gente busca aqui, né? Tanto para todos os profissionais. Então, existem vários tipos de rinite e existem vários tipos de sinusite. A sinusite pode ser viral. Pode ser uma sinusite viral. Não necessariamente alérgica e não necessariamente bacteriana, que tem que entrar com um antibiótico. Então, muitas vezes ali, um controle ambiental, uma lavagem nasal, até você tentar desinflamar de forma tópica, você não precisa entrar com antibiótico. É claro que
ali o otorrino avaliou, ou o próprio alergista pode examinar também e viu que tem ali sinais clínicos de sinusite, aí muitas vezes precisa entrar com antibiótico para sinusite. Já a rinite é puramente alérgica. Mas, assim, normalmente, né, na maioria dos casos. Mas a rinite em si também, existem vários tipos de rinite. Tem até um paciente que eu falei para ele que a rinite dele não costuma melhorar com o tratamento usual, porque ele tem uma rinite diferente. Tem problema eu falar os tipos de rinite? Pode falar, não. Eu vou falar assim, ó. Então, a gente tem a rinite alérgica, a gente tem uma rinite infecciosa, então eu posso ter uma rinite viral, que a rinite infecciosa é a principal causa de rinite em crianças. A gente tem um tipo de rinite chamado rinite vasomotora, que é uma rinite causada por uma dilatação realmente dos vasos no nariz. Então, aquela pessoa que não pode tomar sopa quente, não pode comer pimenta, não pode mudar de ambiente brusco, de temperatura, que o nariz dela começa a escorrer. Isso existe. O tratamento também é diferente, né? A gente tem, agora falando, já que o podcast é de pediatras e ginecologistas também, da Copego, e para a população em geral, existe uma rinite muito típica da mulher grávida no terceiro trimestre, que é uma rinite hormonal. Então, por um gatilho hormonal da própria gravidez, algumas grávidas que não tinham rinite, que nunca tinham tido sintomas nasais, algumas vezes podem ficar com esses sintomas nasais. E tem, por fim, a rinite medicamentosa. Então, tem alguns medicamentos que podem causar rinite, alterar o nariz. E aí, assim, uma boa história clínica, uma boa conversa, vai ajudar a gente, é uma rinite alérgica, viral, vai ajudar a identificar e também tratar de uma forma mais assertiva. Claro, porque cada caso vai ser um caso, né? Como tem aquela expressão bem clichê, porque você tem que avaliar direitinho para saber aonde vai. Mas a alérgica, ela predomina? Predomina, é a que certeza. Predomina, né? Porque eu até falei, assim, ultimamente, que as alergias têm aumentado muito, né? Principalmente as alergias respiratórias, porque mudou muito o perfil ambiental também. Então, questão de poluição, as grandes cidades também têm mais partículas e aeroalérgenos, as pessoas hoje em dia tendem a morar em lugares mais fechados, mais abafados, frequentam menos o meio ambiente, né? Então, tudo isso acaba contribuindo. É claro que para eu ter rinite, não basta ter só o ambiente em si. Eu preciso ter aquele gene, que é o gene que a gente chama de atopia. Então, normalmente é herdado. Meu pai, minha mãe. Não é uma coisa que eu pego igual uma infecção viral. Sim. Eu preciso, na minha família, ter um histórico de rinite ou um histórico de atopia para desenvolver. Porque aí vem a genética, né? Que é o que eu trouxe do meu pai, da minha mãe. E o ambiente, juntamente com o ambiente. E aí, juntando, eu tenho esse fenótipo, né? Essa junção pode gerar a doença em si, né? A rinite Então, alérgica. não necessariamente quem tem um pai ou mãe que teve rinite vai desenvolver também. Não necessariamente. Você tem uma predisposição ali, né? Maior. Mas você, dependente do ambiente que você ficar, Sim. você consegue não passar a vida sem desenvolver isso. Isso. Né? Depende dos gatilhos. A rinite dá para fazer um podcast só de rinite. Ela realmente é um mundo. E a gente falando aí de levar, né, de pai, de mãe para filho, essas alergias que você tem do ambiente que você passa muito tempo, tipo quarto, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes sobre o quarto da criança quando vai nascer, né? Normalmente os pais querem enfeitar, colocar papel de parede, colocar um armário diferente e tudo. O que é que você orienta para isso e se isso impacta na vida do bebê, né? Tanto é que eu gosto muito de atender no meu consultório, assim, normalmente os meus pacientes já falam assim, olha, eu tô grávida, o que eu posso fazer para evitar alergias ou para que esse filho não tenha alergia igual tem esse outro tem, né? Então, assim, em se tratando de ambiente de quarto, para quem tem rinite, para quem tem uma tendência maior a ter rinite, quanto menos objetos acumulados dentro do quarto, melhor. Por quê? A poeira doméstica em si, ela carrega essas partículas que vão desencadear a rinite, né? Então, quando um quarto mais fácil de limpar, com menos objetos expostos, livro também acumula muito ácaro.
Isso tudo facilita. É o ácaro. O ácaro em si. faz. Eu vou explicar pra vocês o que que é o ácaro, né? Porque muita gente não sabe, eu falo tanto de ácaro. O ácaro, ele é como se fosse, ele é como se fosse um aracnídeo, assim, tipo uma aranha microscópica pequena, que mora dentro do colchão, travesseiro, sofás, Ele mora cortinas, lá. almofadas, ele mora lá. Ele não passa um tempinho trabalhando Isso, lá e não. sai, não. Ele fica. E o pior de tudo, assim, mas eu comprei o colchão, é novo. Mas há quanto tempo esse colchão está na loja? É um ácaro novo também, né? Mas É tem um ácaro novo. E assim, Certo. ele vai liberando no ambiente uma carapaça, porque ele troca entre aspas, de pele. E é essa carapaça que se junta à poeira doméstica. E aí, essa carapaça que é o que dá a alergia em si. Então não é o ácaro em si, né? Não, é essa é carapaça do dele. ácaro. Poxa vida. Então, assim, se tratando de quarto de bebê, então evitar aquelas paredes acolchoadas que às vezes o pessoal coloca, né? Pra proteger o bebê, né? Não é nem a proteção em si, até hoje a sociedade recomenda que o berço seja limpo, né? Então, usar aquelas proteções a gente não orienta, mas por segurança do bebê. Aquelas almofadas, tipo, o rolinho. O rolinho. Pronto. E não é... Não é recomendado Mas mais. por que não é recomendado? Porque tem risco de causar o que a gente chama de morte súbita, né? Às vezes o bebezinho se mexendo, pode encostar o encosta o narizinho. nariz lá e não consegue Isso. tirar, né? Então, o que é mais recomendado mesmo é o bebê dormir agasalhado, berço limpo. O que a sociedade hoje de pediatria recomenda é Sem isso. travesseiro, sem nada. Eu sei que sem é lindo lençol. aquele enxoval e tal. Lindo e caro também. Isso, mas... Mas é você... Porque fica bonito, né? Isso. Fica o ambiente. Mas então a ideia, o ideal é não ter nada. Berço Só o limpo. colchão e... O colchão, a grade e do uma berço roupa pra ele- e a roupa para aquecê-lo, né? Claro. E aí, um outro aerolérgeno, uma outra fonte de alérgeno em potencial são os fungos. Então, aqui na cidade de Fortaleza, nesse período assim de fevereiro, março, abril, que é o tempo das chuvas, Sim. né? Fica muito úmido, porque aqui mesmo não sendo tempo de chuva, naturalmente já é mais úmido. Então, eu sempre recomendo a questão do papel de parede. Então, papel de parede em quarto de bebê, pelo amor de Não, Deus. Por quê? Entre o papel de parede e a parede vai crescer fungo ali atrás. Eu tenho uma história, assim, bem interessante de um paciente. Ele tinha 4 aninhos, né? E eu vim tratando ele como uma asma de início precoce, uma asma de início na infância. Tava de difícil controle, eu precisei aumentar os steps, né? Os degraus de tratamento. E aí eu fiz um exame, um teste alérgico, onde eu detectei que ele era alérgico a fungo, através do prick test. E aí, eu falei assim, não, tem alguma coisa nesse quarto, tem alguma coisa nessa casa que tá desencadeando, que tá sendo gatilho, porque ele não saía das crises, era crise atrás de crise. E aí a mãe me falou de um painel que tinha atrás da cama dele, e aí eu falei assim, não, você tem que tirar. Quando ela tirou, era um painel enorme, assim. Então, assim, estava cheio de fungo, assim. O vídeo que ela me mandou, eu fiquei impressionada. Então, são coisas que a gente nem suspeita, né? Que pode estar causando. Quando tirou, melhorou. Melhorou. É. Então, assim, a outra coisa que a gente evita, né? Tem alguns armários que são mais vazadinhos, como se fosse de palha. Não sei se você já viu. Sabe aquelas cadeiras de vó que são feitas de palhinha? Sim. Aquilo ali é muito difícil de limpar. Então, também acumula poeira. Né? Então, assim, o que eu oriento num quarto de criança? Um quarto bonito, arrumado. Em vez de fazer papel de parede, Pintura. uma pintura. Os brinquedos, de preferência, guardar em caixas. O estudo de pelúcia, então... De jeito nenhum. Deve estar Nada cheio de bichinho de pelúcia, tá cheio de ácaro. É um ácaro de pelúcia. É um ácaro de pelúcia. Entendo, né? E agora, meu Deus, os pais... Tem alguns pais que têm aquele hábito de pegar os bichinhos de pelúcia da máquina. Eu tive um paciente que, assim, tinha uma rinite incontrolável. Eu falei, gente, mas não é possível, tem alguma coisa nesse ambiente. Foi só orientar o pai a doar os bichinhos que ele pegava na máquina, que a criança melhorou. A gente conseguiu, inclusive, suspender o tratamento dele. Olha, aquela máquina que você diz, aquela que você... Que pega os ursinhos. O Tony é que gosta, né, Tony, de brincar. É aquela... que tem aquele gancho lá, né? Que é difícil que só também de pegar aquilo ali, né? Então, assim, uma dica pras vovós, pras tias, pras madrinhas: não deem bicho de pelúcia.
Eu sei que é aconchegante e tal, mas evitem. E se a criança for muito apegada a um bichinho de pelúcia, tem um jeito de tirar o ácaro do bicho. Como é? Mas assim, É um segredo. é um segredo. Que eu vou contar, não orienta. pode espalhar. O que eu oriento. E, inclusive, tem estudos, se você colocar no PubMed, no Medscape, você encontra os estudos mostrando isso. O ácaro gosta de ambiente úmido e escuro. Quando você lava um travesseiro ou lava um bicho de pelúcia, você vai estar proporcionando um ambiente mais úmido e mais escuro. Escuro pra ele, né? E ele não morre. Se eu lavar o travesseiro na máquina e colocar no sol, ele não vai morrer. Pode até piorar a infestação de ácaro, porque muitas vezes você não consegue tirar toda a umidade daquele travesseiro. Então, o que é feito? Escolhe por isso que eu falo para escolher um bichinho de pelúcia, enrola no papel filme ou no saco plástico e congela. Tem que congelar. O ácaro morre congelado. Olha que interessante, gente. E aí, depois de congelar, você pode proceder à lavagem e aí você repete isso uma vez por mês. É claro que para travesseiro e colchão ninguém vai fazer isso. Tá o colchão dentro da geladeira, não dá. E aí, assim, não tem... Eu já falei, né, da questão dos ácaros, dos ossinhos, mas não tem como a gente colocar um colchão e um travesseiro no congelador. E aí, o que você faz? Né? Então, assim, tem essas capas anti-ácaro, que o princípio dela é assim, elas são meio que plásticas e elas evitam que essa carapaça do ácaro passe para o ambiente. E aí você troca, quer dizer, você lava ela a cada 6 meses e troca a cada 2 anos. E, assim, tendo as capas, a melhora é tão grande para quem tem sintoma que eu oriento, assim, para todos os meus pacientes que são alérgicos a ácaro. Eu tive um paciente adolescente com asma e ele também tinha conjuntivite. Ele tinha uma rinoconjuntivite alérgica, então o olhinho dele ficava muito vermelho. A gente não conseguia controlar. E aí, inicialmente, eu orientei para ele o tratamento, mas eu falei assim, vocês precisam controlar o ambiente. Então, a mãe dele seguiu minhas orientações, comprou as capas de travesseiro, comprou a capa do colchão. Tem até um produto que mata o ácaro, chamado ADF. E aí, só com essas medidas, no retorno, a mãe voltou e falou assim, doutora, ele é outra criança. Olha aí. De um dia pra noite, de um dia pro outro, foi só colocar a capa que, assim, ele parou de espirrar, o olho não ficou mais vermelho, né? E, assim, a capa é fácil de transportar, então eu sempre oriento ter a capa sua e uma capa para quando você viajar, vai viajar para um hotel, vai ficar na casa de alguém desconhecido, em vez de levar o travesseiro, leva a capa e encapa o travesseiro do hotel. Porque com isso você vai prevenir do seu nariz, do seu olho, entrar em contato com aquela poeira do ácaro, né? Então isso previne realmente a alergia. Então você tem que, a primeira, pelo que eu percebi, é você entender o que é que tá causando, né? Isso. Pra poder você combater isso. Não é isso? Aí tem alguma... uma rinite psicológica, tem. Porque eu já vi gente que se vê uma cortina, já começa a espirrar. Não, é porque... Mas é porque eu acho que a pessoa fica... Não, mas já é mesmo. Não basta. Se ela estiver no mesmo ambiente que a cortina, ela vai começar a espirrar assim. Na mesma hora que vê. Porque o que acontece? Por exemplo, tem cortina aqui no podcast. Essa cortina provavelmente tem ácaro. Quando a gente varre, em vez de aspirar, né? Por isso que casa de alérgico a gente nunca pode varrer. Ou aspira com aspirador de pó, com filtro EPA, ou passa pano. Por quê? É uma micropartícula. Se eu aspirar hoje de manhã, essa micropartícula está suspensa no ar por até 24 horas. Então, realmente, a pessoa não é psicológica. Ela entrou nesse ambiente, esse ambiente tem poeira. Se ela vai espirrar. Vai espirrar. Mas não é assim, só de ver. Não é porque é psicológico. É porque realmente... Porque no ambiente tem aeroalérgenos. Entendeu? É por isso. E eu imaginava que era psicológico. Não. É porque a pessoa acabou de entrar no ambiente, já começou a espirrar. Começa. Não, tem gente porque vê assim, bicho, aquela cortina ali Eu trabalhava com uma pessoa que ela tinha isso, ela passando, a gente tava limpando alguma coisa, ela abria a porta assim, e vou espirrar, aí saía e espirrava. Não, psicológico, não pode. Acabou de ver, mas é real mesmo. É então. real, é real. E normalmente, quem tem rinite tem um nariz assim muito sensível, né? Então, eu tenho pacientes que conseguem sentir cheiro de barata, porque a barata também é um aerolégeno. A mesma carapaça que o ácaro libera, a barata também libera.
Mas é mais nojento da É mais barata. nojento. Ai. Que a gente vê, né? E tem gente que consegue sentir o cheiro de barata, você acredita? Não, mas dependendo, você dá pra consegue. sentir. Dá pra sentir, Pronto. dependendo. Você sente? Eu sinto. Então você tem Mas você eu tem um não grau de tenho. rinite? Não, mas eu não tenho. Nunca Eu não teve. tenho, mas eu sinto. Aham. Não, assim, eu não sei. É um cheiro diferente. Eu Sim. sinto, assim, alguma coisa, assim, Uhum. mas não tenho alergia à barata, não. Sim. Tá ali. Tem que descobrir. Se tiver. Mas aí ela também acontece isso. Ela também dá sintomas de rinite, né? Ela também é um dos aerolérgenos. A gente tem, basicamente, 8 aerolérgenos principais. Então, são os 3 tipos de ácaro, que é o Dermatophagoides farinae, Pteroníssimos e Abdomia tropicalis. Os fungos em si, né? Os pelos de animais, aí entra cachorro, gato. Então, isso também causa. Eu tenho um paciente Puxa vida, e pra criança, né? que na pandemia, ele desenvolveu alergia ao labrador dele. Puxa vida. E aí, ao labrador não, pelo amor de Deus, se eu falar errado, é um golden, Cuidado. Perdão aí, ó. Não é labrador, é golden. É um golden. E aí, eu atendi a filha dele, e ele, assim, ele tava, assim, com dor no coração mesmo, porque ele não podia mais abraçar o cachorrinho, ele ficava com o olho marejado, vermelho, se coçava. Na hora, assim, se o cachorro passasse nas roupas dele, ele não podia usar a roupa. Porque Puxa na hora vida. ele ficava vermelho. E aí, eu propus pra ele, né, primeiro a gente tratou, e eu propus pra ele essa imunoterapia, que é essa forma dele entrar em paz com aquilo que causa alergia, e aí ele começou Conseguir conviver com aquilo. com o intuito dele voltar a conviver com o cachorrinho dele. Então, a imunoterapia, a alergia, um paciente bem conduzido do ponto de vista de rinite, ele pode conseguir o controle. Entendeu? Eu acho que de mensagem, assim, da parte de rinite, assim, não é normal ter sintoma. Você pode... Dá pra ter. E ele Dá pra melhorou o tratar. tratamento? Tá melhorando. Porque esse tratamento demora um tempo. Então, ele começou agora, mas melhorou, assim, com o tratamento inicial e tal. Mas pra eu desenvolver essa paz com o ambiente, essa paz com aquilo que você tem alergia, demora um tempinho, né? Porque as doses da imunoterapia são crescentes. Você vai Aumentando aos testando, poucos. né? Até porque se eu já chegar com uma dose muito alta, ele vai agir. Uhum, Entendeu? entendi. Então, assim, a rinite, pelo que eu tô vendo aí, realmente é É um mundo à parte. É um mundo à parte e tem muitos fatores que podem Desencadear. ocasionar, né? Ocasionar rinite. E quais são os outros alguma coisa na natureza que pode ocasionar algum tipo de alergia? Por exemplo, você falou aí do cachorro, né? Do Isso. gato. E tem algum período do ano Tem. que... Aqui em Fortaleza tem. Tem o pólen, gente. Então, o pólen, ela é como se fosse a semente das flores, das plantas. E esse pólen, né, para a planta se reproduzir, ele tem que ser bem levinho, levado pelo vento, Sim, sim. para que a planta consiga chegar a lugares distantes da semente dela, né? E aqui em Fortaleza, a gente tem a rinite no período dos ventos. Porque o vento daqui de Fortaleza é um vento, assim, forte, né? Derruba varal, derruba tudo. Isso, E aí, nesse período, a gente tem o famoso período da floração do caju. E esse pólen do cajueiro pode, sim, causar rinite, né? Tem até um estudo com uma alergologista que é amiga minha, né? A doutora Fabiane Pomensinski, que até falou, né, no congresso de alergia e imunologia recente, né, que teve aqui no Ceará, o congresso da ASBAI Ceará, sobre essa questão da floração do caju. Ela isolou a proteína lá do pólen e tudo mais. E realmente acontece, pode acontecer. Aqui no Brasil não seria tão comum, mas eu acho que não é tão comum porque não como que eu posso dizer? Não é estudado a fundo, porque aqui em Fortaleza eu tenho os pacientes que adoecem no período da umidade, que são aqueles mais alérgicos a ácaro, porque o ácaro gosta de ambiente úmido. Então, no período de chuva, piora a alergia a ácaro e a alergia a fungo. Mas passou de agosto agora até dezembro, que é o período dos ventos, eu tenho um paciente que piora muito, só por causa desse período de floração do caju, E desse do caju período dos nesse ventos. período, né? Depois de agosto. Isso. E, rapaz, eu nunca ia saber disso. Então aqui não é só em ambiente onde tem o cajueiro, não? Não, porque espalha, aqui em Fortaleza... Né? Tem, porque no local onde tiver mais cajueiro, né, ele vai se espalhar pelo ambiente, né, pela rua. É mais comum a alergia a pólen mais no hemisfério norte, principalmente o pólen de uma árvore chamada bétula.
Tanto é que lá no Hemisfério Norte, eu tenho até uma amiga que mora no Canadá, que ela falou assim que determinados locais, eles avisam, esse local tem alta concentração de pólen. Pra pessoa que tá, tipo, alérgica ali saber. Mas ela já se coloca uma prevenir. máscara, alguma coisa melhora? Então, tem que fazer lavagem nasal após o contato. Então, quem tem alergia a pólen, né, que vai para algum ambiente externo, ou até viagem, ou até mesmo aqui, fez uma corrida ali no Parque do Cocó. Pronto, saiu dessa corrida, faz a lavagem nasal, né, com soro fisiológico, com a técnica adequada, né? E outra coisa, para prevenir, pode usar máscara também. E se for uma partícula maior, né, tipo partícula de fuligem ou poluição, algumas vezes dá para umedecer a máscara, mas não são todas as pessoas que toleram ficar com a máscara mais úmida, né? Porque a máscara, junto com a umidade, né, com ela um pouquinho úmida, ela consegue aderir partículas maiores, né? Então, ajuda nessa questão. Você acha que as pessoas, por exemplo, eu não sabia dessa questão de alergia a pólen. Existem pessoas que passam a vida sofrendo com isso sem saber, Com certeza. pensando que é uma gripe, Com né? certeza. Porque o sintoma é como se fosse uma rinite, é? Isso. Como se fosse uma gripe, é mesmo como se fosse uma gripe sem febre. espirrar, o nariz sem febre, coriza. sem mal-estar. É só mesmo o nariz corizando. Olha só, rapaz, O que interessante. espirro, a coceira. Então você pode estar tendo uma alergia E não tá e não suspeitando tá da causa. suspeitando, pensando que não, tô gripado. Isso Não mesmo. posso passar a perna no cajueiro que fico gripado. Isso aqui. Coincidência, né? Coincidência, olha que interessante. E aí, o tratamento também é com a imunoterapia? Pode ser feito imunoterapia, né? A imunoterapia em si, a gente tende a fazer de uma forma um pouquinho mais sadia, porque ela é o que a gente consegue tirar as medicações do paciente. Esses antialérgicos, eles resolvem Sim. a situação? Como que funciona, né, o tratamento da rinite? E aí, de antemão, normalmente nós alérgicos, a gente costuma, e os otorrinos também, enfim, a gente costuma prescrever antialérgicos que não dão sono. Porque os mais famosos por aí são aqueles que a gente chama de primeira geração, que foram os primeiros a serem criados, e eles costumam dar muito sono. Mas para rinite, a gente tem bons antialérgicos que não dão sono. Fexofenadina, loratadina, cetirizina, deixa eu ver, ebastina, bilastina. Então, inicialmente, para crise de rinite, que é aquele sintoma da coceira, do nariz escorrendo, para tirar da crise a gente precisa usar o antialérgico. Boa. Mas o sintoma crônico, aquele sintoma de obstrução, de ronco, eu preciso o quê? Desinflamar. Porque lembra que eu falei que as doenças alérgicas, elas são inflamatórias, inflamam algum lugar do corpo. E na maioria das vezes, para desinflamar, a gente lança a mão dos corticoides nasais, né? Que são os mais potentes anti-inflamatórios que agem somente no local. E aí a gente tem o nosso consenso, né, de rinite, e existe um plano terapêutico a ser seguido. Dependendo da gravidade, a gente pode ir para um lado ou ir para outro, mas existe controle. Tanto é que tem paciente que só você desinflamando esse nariz por um período, ele já consegue passar um ano bem, sem ter mais crises. O que eu não posso deixar é esse, entre aspas, esse incêndio aumentar de tamanho. É melhor eu controlar o incêndio no começo, porque eu gasto pouca água e tudo mais, do que esperar ele aumentar de tamanho, porque tem pessoas, inclusive, que acabam tendo tosse crônica ou até mesmo asma, secundário a um quadro muito prolongado de rinite alérgica. E por que isso acontece, né? Não é que vai ter asma porque teve rinite, mas não, um quadro de rinite, que normalmente começa no nariz, por ser, entre aspas, a mesma pele, a mesma mucosa, né, que reveste o nariz, também reveste o pulmão. Se eu inflamo aqui em cima, muitas vezes eu acabo inflamando o meu pulmão. E aí eu começo com tosse. E você não sabe de onde é. E muitas vezes você controlando essa inflamação como um todo, com um plano bem elaborado, você consegue adquirir o controle. Você falou aí, tem alguma solução cirúrgica para isso ou não? Porque tem uma condição que eu acho que é desvio de septo que você respira mal, né, assim, e aí vem junto com
com a hipertrofia, com a rinite. E aí uma cirurgia dá uma aliviada. Isso. Né? Assim, nos adultos, tem alguns critérios, né? Acho que o principal critério seriam infecções de repetição ou uma obstrução nasal muito importante que causa uma doença que a gente chama de apneia do sono, né? Então, isso prejudica muito a qualidade do paciente. Então, nesses casos, realmente, a cirurgia pode ser indicada. Alguma malformação, né? Alguma alteração na face que prejudique a respiração. Porque assim, imagina, a nossa respiração é muito importante. Sim. Qualquer coisa que obstrua, né, ali, então essa área realmente vai atrapalhar esse mecanismo de troca de ar. E prejudica muito as pessoas. Só que muitos acabam convivendo com isso de forma natural. Isso eu falo dos adultos, né? Já nas crianças, muitas vezes a gente tenta postergar essa cirurgia. Principalmente o que a gente fala de retirar a adenoide, que é um órgão responsável também pela imunidade, mas que pode aumentar na infância, ou tirar a amígdala, né? E os próprios cornetos em si. Por quê? Na infância, a adenoide e a amígdala também ajudam na imunidade. Que é isso que muitos pediatras falam, os otorrinos. Não, vamos esperar mais um pouco para fazer essa cirurgia. Às vezes eles indicam cirurgia em crianças, mas quando a criança tem infecção de repetição ou uma obstrução muito importante, ali superior a 80%. Mas tem que avaliar caso a caso. Porque esses órgãos são órgãos também responsáveis pela nossa imunidade. Sim. Claro, entendeu? Eles produzem ali as nossas imunoglobulinas, né? São órgãos linfóides que a gente chama. Perfeito. E saindo um pouco dessa parte da respiratória, né? Dessas alergias, indo para a parte de alimentação, para a gente falar um pouco. Quais são os alimentos que normalmente as pessoas têm alergia? Mais alergia. E é alergia mesmo. É alergia né? mesmo. Ó, então também vou dividir infância e adulto. Sim. Né? Então, assim, nos adultos, o que mais aparece no meu consultório é a alergia a crustáceos. Né, cara? Camarão, caranguejo, lagosta, lula. Então, assim, aparece muito. E quando tem alergia a um, tem alergia ao outro, né? Pode ter alergia a outro. Só alergia a camarão, pode. só alergia... Porque como é que funcionam as alergias? Vocês imaginem que cada animal, o camarão, a lagosta, o crustáceo, ele tem uma identidade. Igual como nós temos uma identidade, a gente não tem um número de série, minha identidade é 1, 2, 3, pronto. A identidade alérgica desses alimentos são as proteínas, certo? E é essa proteína que muitas vezes é parecida com a proteína, por exemplo, a proteína do camarão, muitas vezes pode ser parecida com a proteína do caranguejo. Então, quando o nosso corpo reconhece essa proteína como estranha, muitas vezes ele não consegue diferenciar se é camarão ou caranguejo. Por isso que muitas vezes uma pessoa que tem alergia a camarão pode reagir a caranguejo. Porque as proteínas são semelhantes. Entendeu? E uma coisa muito interessante que todos os meus pacientes, quando eu falo isso, ficam assim, meu Deus, faz sentido. É porque, assim, o camarão, ele é, entre aspas, um ácaro do mar. Parece. Chamam dele de barata do mar. Sim, a barata do mar. E evolutivamente pode ter realmente acontecido isso, porque tem uma proteína do camarão. Olha só. Que é semelhante à proteína do ácaro. Então o ácaro deve ser gostoso, né? Talvez, se for partir dessa linha, né? Pois é, acho que se juntar com o diácono. Isso que é bom você ficar com a cabeça no travesseiro, é gostoso, né? Isso cheio mesmo. de ácaro ali. Sim, mas então ele, e aí em algum momento, eles são semelhantes. São semelhantes. É muito comum pessoas excessivamente, que têm muita rinite, excessivamente, terem também alergia a camarão. Olha que interessante. Então, a ligação, não isso acontece. Não é coincidência. É porque existe, olha aí. Porque tem essa proteína semelhante. E você pode, em adulto, desenvolver alergia, entre aspas, que é o que a gente chama de perda de tolerância. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, pediatra, que ela morou a vida toda em Canoa Quebrada. Comeu camarão a vida toda. Ela tem rinite. E aí ela foi morar em Brasília. Ela passou 4 anos lá em Brasília e quase ela não comeu camarão. Quando ela voltou pra cá, pra Fortaleza, ela foi comer camarão. E aí reagiu, né? Então, assim, ela me perguntou, Camila, o que pode ter acontecido? Olha, não tem como eu afirmar, né? Mas pensando de uma forma clínica, você pode ter perdido essa tolerância.
Porque você já era alérgica, mas o seu corpo entrou em paz com o camarão, porque você estava todo o tempo sendo exposta. Como Quando se você fizesse passa, parte do corpo dela, né? O camarão, quando passou muito tempo, passou muito tempo sem o corpo comer, esqueceu. e aí né? perde um pouco essa tolerância e ela pode ter vindo aí a reagir. Então pode acontecer sim. Existem pacientes que comiam camarão um dia, mas no outro dia começa a reagir. E aí? O que faz? Se você gosta de camarão, É demais. já se imaginou ficar sem comer camarão? Eu não penso nisso, rapaz, deve ser um castigo muito grande. A pessoa que não pode comer camarão, que não pode comer caranguejo, né? Imagina, ir ali no Gente. mercado do peixe, né? Não poder assar seu camarão, sua O lagosta. pessoal passando com camarão vendendo ali. Não, mas tem alergia a chocolate? Existe alergia a chocolate. Na maioria das vezes é mais alergia ao leite do que ao cacau Sim, em si. Mas imaginei. existe. Mas só voltando aqui para a questão do camarão. Eu já escutei muitas pessoas falando, não posso comer porque eu tenho alergia, não posso comer porque eu tenho alergia. Mas eu nunca sei o que é que essa alergia, o que é que acontece a pessoa comer. Pronto. Fico imaginando o que é que acontece a pessoa comer, mesmo com alergia, E foi o que é que ela sente. muito bom você tocar nesse assunto, porque eu preciso conscientizar as pessoas sobre isso. Então, assim, existem níveis de alergia, dependendo da forma como esse camarão é apresentado e da quantidade. E também de como aquela pessoa está naquele dia. Vou te dar um exemplo. Existem o que a gente chama de cofatores. Existem coisas que podem piorar a reação alérgica. Quais são esses cofatores? Então, por exemplo, se eu comer um camarão em casa e eu tô bem alimentado, dormi bem, eu comer esse camarão acidentalmente, eu posso ter só uma urticária, que é aquela mancha vermelha na pele, aquela mancha alta, né? E imediatamente fica todo vermelho. Mas existe o que a gente chama de cofator. Existe alguma coisa que pode piorar ainda mais essa resposta alergênica. E sabe um dos principais cofatores que está associado ao camarão? Bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, ela é um cofator para gravidade de alergia. Então, a gente tem alguns cofatores. Bebida alcoólica, exercício físico, privação de sono, jejum, né? Passar muito tempo sem comer e ir lá comer um camarão. Então, vai muito da pessoa para pessoa. E também da quantidade. Quanto mais camarão eu comer, pior pode ser essa alergia. Porque mais o organismo vai reconhecer aquilo como estranho. E aí, quais são, entre aspas, os níveis, os graus de alergia, né? Então, você pode ter só aquele sintoma de pele, que é a urticária, que é o mais comum. 80% das reações alimentares acontecem com urticária, que é essa mancha vermelha, que parece uma picada de inseto. E aí o corpo todo vai ficando. Fica todo vermelho e fica inchado. Mas o que eu queria conscientizar, né, as pessoas é que existe uma alergia grave. Qual é essa alergia grave? É o que a gente chama de anafilaxia. E o que é a anafilaxia? Para explicar melhor, quando eu envolvo mais de um sistema do nosso corpo, isso aí é uma anafilaxia. Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho pele, fica com a pele toda vermelha e começa a tossir. Tusso. Isso são dois sistemas. Eu tenho o sistema da pele e o sistema respiratório. Sim. Isso é anafilaxia. Ou quando eu fico toda vermelha e começo a vomitar. Vomito. Eu tenho o sistema da pele e tenho o sistema digestivo. Ou eu posso ter também o choque anafilático, que é aquela pessoa que fica toda vermelha e de repente desmaia, a pressão cai. Quando ela tem dois sintomas em ambientes em locais diferentes. Isso é uma anafilaxia. E aí, por que eu preciso conscientizar a população disso? Porque o tratamento não é com remedinho, não é com pílula, não é com... Não, o tratamento é uma injeção chamada adrenalina. E essa adrenalina precisa ser feita logo, porque evolui rápido. Então, tem que ir para o hospital para fazer essa injeção. Ou quem já é alérgico, normalmente anda com seu kitzinho de socorro, né? Que tem a adrenalina, que a gente chama de adrenalina auto-injetável, que a pessoa pode aplicar. A caneta. Isso. É mesmo? A caneta de adrenalina. Tá, mas aí ela aplica onde? Na coxa. Na coxa, né? Na coxa. É uma caneta, como se fosse uma caneta de insulina. Aí aplica na pele, na coxa, na verdade. Nossa dificuldade encontra alergistas, né? E graças a Deus eu espero que em 2025 essa dificuldade acabe. O que acontece? A gente só tem essa caneta importada. Então, para eles importarem, mesmo as importadoras, o custo é muito alto. Então, é pouco acessível à população. Mas nesse ano, no final do ano, houve uma empresa que conseguiu fabricar a adrenalina brasileira e
possivelmente ano que vem vai começar a ser vendida com um preço mais acessível. E se Deus quiser, inclusive, ser fornecida pelo SUS. Acho que eu ia perguntar. Então, não é fornecida Não pelo é. SUS ainda. Não é. A caneta de adrenalina, não. A gente tem a Ela deve adrenalina ser dentro cara, do né? hospital. Ela é. O plano de saúde cobre essa Não. caneta? Então você Não tem que compra, comprar tem de que qualquer comprar, forma. de qualquer forma. E a pessoa pode morrer, doutor? Pode. Pode morrer porque quando a gente tem o que a gente chama de choque anaflático, é como se o coração entrasse em falência. A pressão baixa tanto, porque é como se todos os vasos do corpo dilatassem, abrissem. Então, se você não conseguir chegar no hospital logo... Pode morrer. Não lembra? Tem aquele filme Meu Primeiro Amor? Que ele morreu... Macaulay Culkin. com Macaulay Culkin. Ele tinha alergia à picada de abelha. Sim. Pronto. Talvez se tivesse sido feito a adrenalina imediatamente após a picada, ele não Ele teria morrido. né? Inclusive hoje, eu tenho um paciente que mora na Inglaterra, alergia grave a leite anaflático, e comeu acidentalmente um iogurte, e a mãe entrou em contato comigo, mas lá ele foi socorrido sim, super rápido, e ela teve que fazer. Eu falei, faça adrenalina. Ela fez, fez. Teve que, inclusive, reaplicar a adrenalina e, assim, ele ficou bem. Então, assim, saber o que fazer, né? Ter esse plano de ação é muito importante. Por isso que você tem alergia a camarão, passe em consulta com um alergista, pelo menos pra você saber o que você tem que fazer em caso de alergia. Isso é muito importante. Porque eu não sabia que era tão sério. Eu imaginei que assim, a pode pessoa morrer. fica vermelha, fica empolada, fica, né, Não. pessoal... Porque o pessoal fala assim, não posso comer não, tem uma alergia de uma maneira tão Não, simples, pode mas é morrer. sério, né? Pode morrer. Então, Teve recente, eu acho que ano passado, uma moça que morreu lá na África do Sul porque consumiu um pouquinho de leite. E aí ela teve uma anafilaxia e morreu. mas é a questão do chocolate, né? Tem que dar... Pronto. Que você... O chocolate com leite, né? Aí você fica Isso. com alergia. Pode ter. As A gente pessoas tem têm que alergia. fazer, doutora Camila, porque já tá dando aqui o tempo, mas tem muita coisa ainda que eu queria saber. Por exemplo, remédio. Eu vou ter que A gente perguntar. marca aí outro dia. um outro Não tem, dia pra conversar. A gente faz um porque ao tem muito, vivo aí. porque alergia à picada de abelha, né? Que a gente Tem falou aqui do as Macaulay Culkin. alergias alimentares, a questão do APLV, né? Que eu acho que as mães, com certeza que veem esse podcast. Depois, se você quiser ir fazer uma enquete, perguntar, e aí, o que você quer saber de alergia? Fazer um podcast baseado no que o pessoal quer. Porque é o mundo, né? Quer saber. E agora, uma dúvida que eu não queria terminar sem saber, alergia a remédio. Pronto. Por quê? Porque assim, você vai no médico, sempre é assim, às vezes vou com minha mãe no hospital, ela tem alergia, você vai no confirma, ele tem alergia, como é que você vai saber que você tem alergia a algum remédio? Você tem que tomar o remédio, quais os sintomas que tem que você sabe que é alergia? Normalmente quem tem alergia a remédio sabe que tem alergia, porque esses sintomas costumam surgir ali na infância, na adolescência. E um dos principais causas de alergia a medicamento atualmente são os anti-inflamatórios. Então, qual a criança que não toma um ibuprofeno, um cetoprofeno? Então, normalmente você toma aquele remédio e imediatamente você pode evoluir com esses sintomas que eu falei, a urticária, o olho inchado, a pele inchada, e pode ter inclusive anafilaxia secundária ao remédio. Então, isso pode acontecer, que é essa reação mais grave, né? Então, normalmente na infância essa criança costuma saber. Outro tipo de alergia a medicamentos seriam aos antibióticos. Então, tem as alergias aos antibióticos que a gente chama de classe das penicilinas. Então, penicilina, amoxicilina com clavulanato. Então, existem pessoas que têm alergia. E por que o médico pergunta sempre? Você tem alergia? Por quê? Ele não pode prescrever um medicamento que você tem alergia, senão você pode reagir grave. E aí foi ele que prescreveu. Foi curar uma doença e acabou saindo com outra, né? Mas ainda bem que você perguntou, porque assim, é muito importante você passar num alergista ou alguém que conheça realmente sobre o assunto. Por quê? Esse alergista vai te orientar o que você pode e o que você não pode fazer. Porque quem tem alergia a anti-inflamatório, ele pode não ter alergia a antibiótico, então ele pode usar antibiótico tranquilamente. Mas tem alguns anti-inflamatórios que talvez ele não vai poder usar, tem outros que ele pode usar, e aí eu preciso dar opções para esse paciente que ele não seja alérgico, para poder controlar a dor. Eu tive recentemente um paciente que ele precisava fazer uma cirurgia ortopédica e ele não conseguia tolerar nem dipirona, nem paracetamol, nem cetoprofeno. Ele não tinha nenhum remédio para dor. E aí ele me procurou, foi no meu consultório, eu colhi a história, dei opções de remédio para dor e propus também um teste de provocação com um anti-inflamatório especial, que é diferente desse grupo de anti-inflamatórios que ele tinha alergia, e aí ele passou nesse teste, e aí ele conseguiu fazer a cirurgia com uma opção de analgesia. Então, a alergia, ela vai
ela entra em tudo mesmo, assim, né? Nesse sentido. É um mundo, né? É um mundo, a gente tem E a gente não falou de doenças imunológicas, né? É, Também. ficamos na alergia, você vai ter que voltar. Já fica aqui o convite para uma outra conversa, porque esse realmente é um assunto muito pertinente, né? E tá muito no dia a dia das pessoas, Sim, né? Não é com algo certeza. assim que... Porque o problema que eu vejo de quem é alérgico é que ele consegue viver, Uhum, né? Não é sim, assim uma doença é, que paralisa. sim, Ele consegue se adaptar mesmo de uma vida isso. muito ruim, assim, Aham. uma qualidade de vida, uma qualidade de vida precária, vamos Mas dizer ele se assim, adapta. mas ele se adapta, né? Por isso que eu acho que muitas vezes é negligenciado. Sim. E aí, então, muita gente que for consumir, que for nos escutar, nos assistir, pode, de uma certa forma, se enxergar, né? Isso. E como é que eu vou resolver isso? Uhum. Então, assim, a orientação que você dá para as pessoas que sentem mais ou menos esses sintomas, porque para quem não tem, ok. Sim. Mas quem convive com isso, que não é pouca gente, Uhum. poucas pessoas, né? Assim, é uma Sim. população bem É muito razoável. grande. Qual é o primeiro passo que ele tem que dar? Então, O que é assim, que ele tem que fazer? eu acredito que seria interessante ele procurar um especialista, né? Um alergista, imunologista. E não tendo essa possibilidade, haja na prevenção. Então, assim, você automaticamente percebe, eu reajo com poeira. Então, eu vou prevenir aquele meu ambiente. O que, que eu posso fazer para mudar aquele ambiente para que ele não tenha tanto ácaro, tanto fungo? A questão das alergias, né? Alergia alimentar, sim, eu sempre oriento. Não procure um alergista, pelo amor de Deus, para te passar o plano de ação, Para né? Para não não acontecer. uma coisa Mas, pior, assim, né? eu acho que, de uma forma geral, para todos os pacientes de qualquer doença, o que eu orientaria é busque conhecimento, né? Busque conhecer o que você tem e busque profissionais que te escutem e que te deem esse suporte, né, para te acompanhar nessa jornada. Eu falo que para os meus alérgicos, como as Para os meus alergias não têm alérgicos. cura, eu estou aqui com você para te acompanhar nessa jornada. Às vezes a jornada é mais curtinha, você consegue Claro. controlar, outras vezes demora um pouco mais, outras vezes a gente vai lançar a mão ali de outros diagnósticos. Mas é possível viver com controle. Tanto é que no meu Instagram tem escrito lá, alergias sem controle. E existe mesmo. É possível a pessoa chegar e ficar sem sintomas com o tratamento. E eu achei interessante você falando que o tratamento é você tentar deixar o corpo em paz, né? Isso. Em paz Com o que te causa com o que alergia. te causa alergia, né? Isso. E aí você vai fazendo aqueles testes de maneira gradativa, né? Você Isso. vai aumentando. No SUS, isso também é feito assim? Acontece. Sim, atualmente o Hospital Infantil Albert Sabin, O Albert Sabin, Porque- sempre o Albert Sabin, sim. hoje em dia só tem serviço de alergia e imunologia infantil, a gente não tem adulto. Né? Infelizmente, aqui no estado do Ceará, a gente só tem serviço de alergia e imunologia infantil. Então, no Hospital Infantil Albert Sabin, para algumas crianças, só que tem que ter critério, né? Asma grave, rinoconjuntivite grave. Para algumas crianças, a gente consegue fazer essa imunoterapia lá no Albert Sabin. Só para algumas Não- crianças. é. E para adulto, não. Para adultos, não tem Não serviço tem. de alergologia. Aí, o que acontece? O adulto, no SUS, né, acaba indo para as outras especialidades que também nos dão suporte, porque o alergista caminha muito, né, com otorrino, com pneumo, com sim. dermato. Então, assim, uma doença de pele vai pro dermato, a parte nasal vai pro otorrino, a parte pulmonar vai pro pneumo. É claro que consegue, sim, ter uma boa assistência, né, mas Mas esse tratamento aí que... É. Porque esse tratamento, ele dá assim, ele dá um controle e uma Isso. qualidade de vida muito boa para a pessoa, é né? uma modulação mesmo imunológica. Você disse que você faz o tratamento. Às vezes a pessoa passa 10 anos Sim, sem ou mais. desenvolver, mais de 10 anos, ou seja, Sim. é como se fosse uma cura, né? Você, assim, Isso. foi prudente falar, não vou falar cura, né? Mas Uhum. é um controle que você faz de uma situação que é muito limitante na vida da Sim, pessoa, com né? certeza. A pessoa não tem, por exemplo, você deu o exemplo aqui dessa cortina, uma pessoa com alergia talvez já Espirrasse estivesse aqui. sofrendo aqui, né? Sim. Então, e o SUS ele não dá não faz É, esse Isso, tratamento. mais para as crianças, né? Para os Mas adultos pros a gente adultos não ainda tem não, ainda, né? infelizmente. Vamos ver se a gente se consegue muitas coisas aqui. Sempre que eu estou conversando com um profissional, eu pergunto, porque a gente fala muito aqui das possibilidades de tratamento, né? Aham. Eu sempre tento ver se também no SUS tem, porque Sim. a maioria da população Sim. não tem assim um serviço acesso, privado sim, com de certeza. saúde, né? Ela vai pro serviço público, aí eu que procuro saber, vamos ver se o Estado começar a olhar para os alérgicos, né? alérgicos. De uma maneira
de uma maneira diferenciada. Doutora Camila, eu vou deixar o Instagram dela aqui, Tony, por favor. É camilabatista.alergo. É isso, desce aí, Tony, por gentileza? Aqui. Você usa o Instagram para conhecer um pedaço da história da Camila, pediatra e alergologista. Tá certo. Aí eu falei da imunoterapia. Né? Tá ótimo. A questão das pneumonias que tá tendo agora. Perfeito. A questão da prematuridade, porque o prematuro agora, é naturalmente imunodeficiente, né? Em novembro, né? Que foi o... Ela é naturalmente imunodeficiente, né? É, porque as defesas da mãe... Pode voltar aqui. As defesas da mãe, elas passam para a criança a partir da 34ª semana. Então, um prematuro que tem uma idade, né, gestacional inferior à 34ª, ele ainda não recebeu totalmente o que a gente chama de imunoglobulinas maternas através da placenta. Então, todo prematuro, naturalmente, ele tem a imunidade menor do que um bebê a termo. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Tem que ter esse olhar mais delicado para o prematuro. Perfeito. A pele também, eles tendem a ter mais doenças de pele, porque a pele ainda não está totalmente formada. Perfeito. E antes de finalizar, já estou passando, mas eu preciso saber, existe alguma, a gente falou de vacina da rinite, mas existe alguma vacina na criança, aquelas vacinas do início de vida, que podem ajudar, com certeza, para não todas. ter uma alergia? Não, assim, vacina de início de vida não previne alergia, Pronto, mas ela previne infecções. Não, sim, e as infecções em si, por algum motivo, até a questão da bronquiolite, vou puxar a sardinha para esse lado, porque recentemente lançou uma vacina para ser dada nas mães para prevenir bronquiolite por vírus sincicial respiratório, né? na gestação. E aí o que acontece? Isso já é comprovado. Um paciente que pega bronquiolite por vírus sincicial respiratório, ele tende a ter mais bronquiolites por outros vírus do que se ele não pegasse. E aí essa bronquiolite, muitas vezes a gente acaba chamando de bebê chiador, se evoluir, né, se tiver mais de 4 episódios de chiado ou broncoespasmo, no intervalo menor que 6 meses. E aí, muitas vezes, não é que vá desenvolver alergia, mas a gente acaba tratando como se fosse uma asma em menores de 5 anos, entre aspas, porque é uma outra doença, que é a sibilância recorrente da infância. Então, as vacinas para as doenças respiratórias, eu já falo, né? Pneumococo, vírus sincicial, a hemófilos influenza do tipo B, o nosso próprio calendário vacinal, inclusive nas redes particulares, ultimamente está sendo fornecido um espectro maior de vacina para pneumococo. Então, isso sim ajuda a prevenir a doença. E a prevenção dessa doença é como se toda doença vai inflamar o meu sistema, né? Sim. Então, não é que vá predispor a alergia, mas pode melhorar a evolução dessa criança alérgica. Porque você disse que a rinite ela pode é um passo para asma, né? Isso, então, por conta da doença da via aérea e única. acaba que se você combatendo um maior, isso de uma certa forma, a evolução ela deixa de com certeza. existir. E outras coisas, paciente com rinite, criança ou adulto, tende a ter mais infecção. Porque a mucosa nasal está mais aberta, mais permeável, mais inflamada. Então, isso já é comprovado. Quem tem rinite tem mais infecção de via aérea respiratória superior. Então, você vacinado, você tem ali a imunidade para combater aquela infecção. Por mais que não combata a alergia. Por mais que não combata a alergia. Mas a infecção você já tá... Isso. Essa vacina que saiu é aquela que é bem carinha, é? Ela é um pouquinho, R$1.500. Eu ouvi falar mesmo ela dela. Mesma. Ela não tem no sistema de SUS ainda, né? Não tá ainda na... Não. Porque foi recente, Sim, né, agora. Mas aqui tem no sistema que ajuda a prevenir uma doença chamada coqueluche, inclusive que voltou agora, é a DTP. Então, no meio da gravidez, ali os geólogos vão saber melhor o tempo. Tem que vacinar difteria, tétano e pertussis. Aí esse P do pertussis é o que causa a coqueluche, que é uma doença assim gravíssima até 5 meses de idade, se o bebê pegar. Que tosse, é uma tosse em guincho. E a vacina da mãe ajuda a prevenir a coqueluche no bebê. A mãe toma essa vacina, não é pra ela, não. É pro bebê. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, por isso que eu te falei que os prematuros são um pouquinho mais imunodeficientes, porque não deu aquele tempo de passar pra poder receber as imunoglobulinas para as mães. A proteção que a mãe usa, né? A gente amarrou aí o podcast. Agora seria muito interessante para finalizar. Imagina uma vacina contra a alergia a camarão, né? Imagina quando pequeno. E se eu te falar que existe um tratamento chamado imunoterapia, ela não
Imunoterapia já. Dessensibilização alimentar. Mas hoje esse tratamento não é que seja uma vacina para prevenir a alergia. Ele é feito, essa dessensibilização para as pessoas que já têm alergia. Então, um paciente com alergia muito grave a leite, por exemplo, a gente pode dessensibilizar para o corpinho dele entrar em paz com leite. Isso pode ser feito com camarão? Pode, mas assim, é muito difícil. E é muito arriscado. É bom, né? Arriscar, né? Mas seria muito bom se existisse essa vacina. Né, pobres poderem comer em paz o seu camarão e o seu caranguejo. Doutora Camila, muito obrigado, viu? Obrigada também, obrigado. Já fica o convite aqui para uma próxima, para a gente continuar, né? Na realidade, continuar, que muitas dúvidas vão surgindo na hora da conversa e tem realmente alguns assuntos que é interessante a gente abordar para a população que se identifica com isso, porque é uma parcela bem razoável da nossa população, tá bom? Tá bom, muito obrigado pela participação. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. O podcast é oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.